Após alguma reflexão, cheguei à conclusão que tenho que fazer aqui algumas sugestões, e principalmente aos irmãos do Brasil, aos irmãos que querem fazer a manifestação à porta do Brás no dia 28 de maio. Aceitam a minha sugestão? Olá a todos, espero que estejam bem. E no final de tarde de domingo, princípio de noite, aqui em Portugal, após alguma reflexão, eu achei por bem sugerir ou dar algumas ideias aos músicos e organistas encarregados de música, encarregados regionais, que pretendem fazer a manifestação às portas do Brás. Mesmo que elas estejam encerradas, porque não vão abrir nesse dia, no dia 28 de maio. Já está estipulado que eles não vão abrir porque estão com receio do que poderá acontecer, que possam destruir alguma coisa. Como que se os próprios encarregados, os músicos e as irmãs organistas fossem alguns autênticos vândalos para vandalizar a própria igreja. E como eu já referi, eu tenho a noção de que se deve respeitar a liturgia dos cultos. Sou a favor disso. Me desculpem, meus queridos, mas eu sou a favor de que se deve respeitar a liturgia, de não haver evidências de instrumentos, seja por onde for. Seja aí no Brasil, seja aqui na Europa. Porque infelizmente há sempre aqueles que gostam de se evidenciar e de ser estridentes com os seus instrumentos. Não é só com as tubas, os bombardinos, mas até mesmo com os violinos. Olha, no Bom Jardim tem muito disso. Acontece que quase que arrebentam com as cordas. Aquilo é impressionante. Até eu ganhei alergia às cordas dos violinos. Mas vamos à minha sugestão que eu quero aqui propor aos irmãos e irmãs que estão a querer fazer a manifestação. Desde já eu quero dizer que se for uma manifestação pacífica, com moderação, ponderada, porque a verdade é uma, até Jesus Cristo fez manifestação no templo quando viu que estavam a usar o templo para outros intentos que não os intentos para que foi predestinado. Portanto, eu compreendo que estes irmãos músicos agora queiram reivindicar algo que lhes querem tirar. E que lhes querem tirar porque é fora do contexto da igreja. É fora do contexto litúrgico. Porque com certeza na igreja não vão fazer tocatas, a não ser que façam resgate de almas. Aí já podem fazer tocatas para resgatar almas, para que possam dar nas coletas. Aí não há problema. Mas fazer tocatas na praça pública não, porque aí não podem pedir coletas, não podem angariar as coletas, porque os cofres estão com saldo negativo, não é? Será essa a razão porque estão a impor estas regras ridículas, ditadoras? Pois bem, então vamos passar à sugestão que eu quero dar aqui aos irmãos que querem fazer a manifestação. Porque com certeza, mesmo que haja alguns que não queiram fazer, mas aos que quiserem fazer, eu digo-vos, façam-no pacificamente. Eu até ia sugerir que colocassem uma fita cola, um adesivo na boca e escrevessem ditadura, noutros silêncio, outras frases quaisquer que estivesse de acordo com o vosso sentimento. E aconselho-vos a não levar o vosso instrumento, porque sabe-se lá que eles sejam roubados e que, com a intervenção da polícia militar,
eles sejam destruídos ou sejam vandalizados, sem qualquer intenção de vandalizar, mas nós sabemos que os instrumentos, qualquer queda, qualquer paulada que possa ter, ficam danificados. Os instrumentos são caros e com certeza isso irá custar muito a quem os possui. Então aconselhava a não levar os vossos instrumentos, mas aconselho-vos, se calhar, a colocar uma fita autocolante na boca, a fazer um cordão humano e com sarjetas, com placas, a dar os dizeres como que basta, por exemplo, não aceitamos a voz de Deus e não a voz do homem. Isto são exemplos. E estarem a murmurar um hino, não o 260, o servo inútil, não, por favor, mas um hino com que vocês se identifiquem. Qual será o hino com que vocês se identifiquem? Por exemplo, olha, há aquele "Ó Jesus, por nós morreste". Um exemplo, nem que seja trautear essa música. E estarem unidos, estarem de braço dado, fazendo um cordão. Sabem o que é um cordão? Um cordão de união. E aconselhava-vos a contactarem alguns órgãos de comunicação social para poderem assistir a esse evento e que pudesse ser exposto na comunicação social. E alguém de vós estivesse a filmar essa manifestação pacífica e depois pudesse ser colocada no YouTube, enviada a vários youtubers e ser colocada esse manifesto, mas tudo com paz, nada de uma rebelião alterada, não. Assim, desta forma, o que é que vocês acham desta minha sugestão? Porque se vocês chamarem a comunicação social, irá ter um impacto muito, muito importante, em que chamará a atenção da própria sociedade, numa sociedade em que é democrata, perante uma igreja que quer ser uma autêntica ditadura. Estão a entender a minha sugestão? E já agora, por momentos surgiu-me assim uma ideia. E por que não aqui em Portugal, a própria Irmandade, que não está a aceitar o que está a acontecer aqui em Portugal e até a nível europeu, nem o resto da Europa, Itália, França, Inglaterra, por vários países, porque não a Irmandade se juntar pacificamente, fazer um cordão humano e entoar, sussurrar um hino e proclamar voz de Deus e não voz de homem. E até mesmo participar à comunicação social de que estão descontentes com as atitudes que estes homens, que se dizem homens de Deus, seja a nível europeu e até a nível internacional, que estão descontentes com as atitudes, com a forma como estão a utilizar o nome de Deus. Por que não? Nós sabemos que aqui na Europa, me perdoe, aqui na Europa estou com soluços. Aqui na Europa é mais fácil. Olha, desculpem, estou com soluços. Aqui na Europa é mais fácil nós reivindicarmos, até falarmos com a comunicação social. A comunicação social vem com muita facilidade averiguar o que é que se passa. Espera aí,
há uma instituição religiosa e há quem esteja a fazer uma manifestação porque não estão agradados com as atitudes destes líderes, destes responsáveis destas igrejas. Vamos lá movimentar, vamos lá manifestar, já que eles não respondem, não dão a sua opinião, não falam a verdade, estão a ocultar a verdade ao povo, estão a utilizar o púlpito para atingir a irmandade que os aborda e que querem respostas. Porque não a irmandade se dirigir, por exemplo, à sede aqui de Portugal, que é no Bom Jardim, na Casa dos Horrores, na casa onde respira pecado? Porque não se dirigirem lá e fazerem um pequeno manifesto de revolta? Revolta, isto é. Sim, de revolta. Vamos dar um nome às coisas, de revolta. Porque até mesmo Jesus Cristo se revoltou e pegou num punhado de cordas e expulsou aqueles cambiadores que estavam a utilizar a casa de Deus para a sua conveniência. Porque a verdade é esta, é que estes homens que se intitulam homens de Deus estão a utilizar essa casa para a sua conveniência, para utilizarem a dizerem que estão a servir a Deus, quando na realidade nós sabemos que não estão. E que estão a encobrir casos graves. Estão a ocultar verdades. Estão a ocultar criminosos. Estão a abraçar a mentira. E por que não fazer uma manifestação à porta da sede da Congregação Cristã em Portugal também? Uma sugestão ao povo que se sente injustiçado, revoltado. Comuniquem-se uns com os outros. Eu cá estarei para vos filmar, se for o caso, e para dar também voz. Se não quiserdes serdes conhecidos ou denunciados, olhe, venham as irmãs com máscara e com véu, que foi a sugestão que o ancião mais velho da Europa, o irmão Augusto da Ariosa, me deu. A irmã, quando quiser vir congregar aqui a Ariosa, a irmã coloca o véu e vem com a máscara e que ninguém a conhece. Então eu agora faço a seguinte sugestão ao povo que se quiser manifestar. As irmãs colocam o véu e vêm com a máscara e vêm proclamar por justiça, por verdade, por transparência, e aí não sereis conhecidas e não vos será tirada a liberdade. Aos irmãos, olhem, como estamos na rua, coloquem um boné ou um chapéu e a máscara e venham com os cartazes para a porta da Igreja do Bom Jardim para que essa igreja, essa Casa dos Horrores, seja encerrada. Porque há quem queira que ela permaneça aberta. Por que será que quer que essa igreja permaneça aberta? Para que essa família do encarregado abusador continue a usufruir do estatuto que ao longo dos anos tem vindo a usufruir? Será isso? Qual é o convênio que há entre essa família e o Ministério da Congregação Cristã em Portugal, principalmente na cidade do Porto? Aqui fica a minha sugestão. E caso queiram que venha a público na comunicação social, entrem em contato comigo, que eu tenho os contactos para que estejam presentes para ver essa manifestação. Amanhã vai haver reunião dos anciães e dos diáconos. Depois será a reunião dos anciães mais velhos. Na outra semana será dos diáconos mais velhos. E é assim. É reuniões e mais reuniões naquela Casa dos Horrores. Na casa aonde exala pecado.
Deus vos abençoe e até à próxima. Fiquem bem e pensem na minha sugestão. Olha que é uma boa sugestão. O que é que vocês acham aqui da Portuga? Deus vos abençoe.